Olá, estamos começando mais um Sala de Entrevistas para você. E essa época fria, esse tempo mais ou menos, e infelizmente nossa região, o sul do Brasil, tem um índice muito grande de problemas relacionados à saúde mental. Depressão, as pessoas com ansiedade, enfim, todo esse clima também contribui. Mas uma coisa que contribui muito e as pessoas não se tocam para que alguns problemas relacionados ao dia a dia e que influenciam a saúde mental aconteça é a nutrição. Isso mesmo, que você come, o que você bebe, como você tem essa relação com a comida, isso também influencia na saúde mental. E hoje o nosso papo é sobre essa situação, nutrição e saúde mental, e a convidada do Sala de Entrevistas de hoje é a nutricionista, mas a ficha dela, gente, é enorme. Ela é doutora em bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, também ela é nutricionista, mestre em neurociência, doutora em bioquímica, como eu disse, pós-graduada em nutrição clínica funcional, entre outros estudos que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo. A doutora Luana Meller Manussa, é isso mesmo, né, doutora? É isso aí. Obrigada pela presença, e a comida tem muito a ver com a saúde mental, né? Tem sim, Michele, muito a ver, e que algumas pessoas não percebem e não sabem disso, né? Mas através da nutrição, da alimentação, a gente consegue tanto diminuir o risco de desenvolver sintomas de depressão, ansiedade, alteração de sono, ou se a pessoa já tem algum desses sintomas estabelecidos, a gente também consegue melhorar um pouco essa sintomatologia. Não, lógico, não estou dizendo aqui que a gente cura uma depressão com alimento, tá? Então, para deixar já bem claro logo de início. Mas a nutrição é um aliado muito importante para o tratamento desses problemas. Até para a prevenção também, doutora, porque às vezes tem um parente próximo, uma mãe, uma filha que já tem a depressão, já está tratando, e alguém pode estar com algum princípio de sintoma, algo assim. Também para prevenção serve? Sim, e até muito mais pensando em prevenção, né? Quando a gente pensa em alimentação para prevenção de saúde, o impacto é muito mais significativo. Então, por exemplo, Michele, a gente já tem vários estudos, inclusive, que a gente já consegue fazer, que a gente chama de meta-análise. O que é isso? Eles pegam vários estudos e fazem uma análise em cima desses estudos. Por exemplo, mostrando que quem consome mais fruta e mais verdura tem menos sintomas depressivos. Então, é pensando em prevenção e não necessariamente em tratamento. Sim, e nessa questão da prevenção, quando é que a gente começa a pensar nisso? Alimentação saudável todo mundo tem que ter desde sempre, né? Mas chega uma certa idade que o pessoal, não, peraí, tô abusando, tô mais gordinho, vou entrar na academia, vou começar a seguir a regra da nutricionista. Mas a saúde mental não entra nesse esquema. Quando que a pessoa começa a pensar nisso, doutora? Michele, eu sempre costumo, também sou professora, eu sempre costumo falar quando eu dou aula, né, quando eu dou palestra, que quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. Tá. Então, assim, quanto antes a gente pensar em melhorar essa alimentação, para diminuir o risco de desenvolver patologias associadas ao cérebro, melhor. Por que eu digo isso? Hoje a gente já tem estudos, por exemplo, que a gente chama durante a gestação ou logo no início no pós-parto, que coisas que acontecem nesse período podem predispor o indivíduo, quando ele ficar adulto, por exemplo, a ter uma depressão, ou quando ele ficar idoso, ter uma doença de Alzheimer. Então, o quanto antes a gente começar a pensar em melhora de alimentação, não necessariamente pensar em alimentação saudável, porque a base alimentar ela é muito parecida para a prevenção de quase todas as doenças, né? Melhor vai ser pensando no futuro, né? Mas, lógico, quando a pessoa começa a se estressar um pouco mais, quando a pessoa começa, não, já estou sentindo que a minha alteração, já estou começando a alterar o humor, né? Já é um alerta que, opa, já tem alguma coisa, né, ficando alterada, então talvez nesse momento, né, a preocupação seria maior. Mas aí nessa questão da alteração do humor, que aí a pessoa parte para aquele chocolatinho, exagera um pouquinho na gordura, é para acalmar meu estresse, é para tirar a ansiedade, é para o nervosismo, enfim. Quando chega nessa fase, como é que eu diferencio que se eu já estou num nível de ter um cuidado com a saúde mental, relacionado com a comida, ou então realmente é só aquele momento do estresse ali? Ele tem como separar, doutora?
pensando em diagnóstico, daí, Michele, quem faz diagnóstico é médico. Sim. Né? Então, eu como nutricionista, eu nunca posso fazer esse diagnóstico, né? Então, pensando em depressão, a gente precisa de uma lista de sintomas por um período mínimo de 2 semanas para ter o critério de diagnóstico de depressão. E aí são pelo menos 5 sintomas que o paciente tem que apresentar, né? Então, não é só assim, estou um pouco mais triste, eu estou um pouco mais com ansiedade, que isso seja ser uma doença diagnosticada. Mas aí quem faz isso é o médico. Então, na dúvida, a pessoa não sabe se chega a ser uma doença ou se está só com sintoma, procura um psiquiatra, procura um médico para avaliar cada caso. Então, isso não é de acordo, né? Eu, como nutricionista, não posso fazer diagnóstico, né? Mas, independente se eu tenho diagnóstico ou se eu estou começando com sintomas, a nutrição, ela pode ajudar nisso, já nessa parte de sintomas. Se a gente pega um estágio logo inicial, talvez a gente consiga melhorar esse sintoma para não evoluir para uma depressão, por exemplo, né? E aí, fechando o gancho que tu falou do chocolatinho, o chocolate é um dos alimentos que ajudam a melhorar o humor. Qual que é o problema, Michele? Tem que ser o chocolate bom, né? Qual que é o chocolate que normalmente a gente gosta de consumir quando tá mais ansioso? Aquele que tá cheio de gordura. Né? Cheio de gordura, açúcar e leite. Exatamente. E não é bem esse que melhora, né? O chocolate amargo, o chocolate 70% cacau, ou nibs de cacau, ou cacau em pó, ele é um dos alimentos que a gente tem bastante estudos mostrando que ajuda a melhorar sintoma depressivo, que ajuda a melhorar sintoma de ansiedade. E tudo isso, né, vai aliando também quando vocês pedem para fazer exercício. É uma gama de coisas benéficas associadas para tratar qualquer tipo de saúde mental, como a senhora disse, diagnosticado, claro, pelo médico. Não dá para fazer esse diagnóstico na internet, né, doutora? É impossível, né? Essa questão de rede social, ficar lá e achar que vai dar certo, não vai, tem que procurar o caminho certo. Mas nas crianças, doutora, quando a gente observa que a comida está relacionada a algo de ansiedade, a depressão a gente não diz, como a senhora falou, tem uma série de etapas, mas a ansiedade a gente já nota que está um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O que as mães, né, principalmente os cuidadores, devem evitar de introduzir na alimentação da criança para, vamos dizer, deixar ela mais calminha, mais serena? E a gente tem bastante estudos, tá, Michele, com criança e adolescentes com tanto ansiedade quanto depressão. Inclusive, são alterações que a gente diz subdiagnosticadas nessa faixa. Por quê? Porque é comum dizer, o adolescente, principalmente o adolescente, está com alteração de humor, é da adolescência. E às vezes não é só uma alteração de humor da adolescência, né? Então, quais são os cuidados principais? O que mais piora, né, pensando sintomas tanto depressivos quanto de ansiedade? Porque o padrão que a gente chama alimentar, a base dessa alimentação, é muito parecida para os dois problemas, tanto ansiedade quanto depressão, tá? O que às vezes vai mudar é um alimentozinho ou outro, tá? Para ansiedade e para depressão. Mas a base, que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, ela é muito parecida. E o que ela deve ter? Ela deve ter, em especial, alimentos mais naturais. Então, fruta, verdura, grão integral, e evitar os alimentos ultraprocessados. Então, às vezes, evitar o que a criança gosta. Então, açúcar, biscoito, bolacha recheada, chips. Isso é o que mais piora, pensando em saúde mental, tanto ansiedade quanto em depressão. Em especial, pensando em ansiedade, aquela hiperatividade da criança, fica muito agitada, muito ansiosa, o açúcar é um vilão bem significativo, né? E que normalmente as crianças gostam, né, de ficar comendo, né, essas tranqueirinhas, digamos assim, né, esses alimentos mais industrializados. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, em especial com esses tipos de alimento. Então, isso vem da também educação dos pais, né? Porque, como a gente costuma falar, e os nutricionistas, principalmente vocês graduados e especialistas, a criança não vai no mercado comprar bolachinha recheada, né? O pai tem que ir. A criança não sabe o que é doce até se dar o doce para ela. Então, isso já é da educação. Se tem alguém com algum tipo de transtorno na família, já é bom educar desde o começo, desde da fase de introdução alimentar, doutora? Sim, a primeira questão, né, dos pais, isso é muito importante, né, porque a criança se espelha no que está em casa. Então, se os próprios pais se alimentam de forma errada, por que ela vai ter que comer fruta e verdura se o pai não come? Exatamente. Né, ela vai dizer, não preciso, por que tu está me obrigando a comer e se tu não come, né? Então, a questão dos pais é um ponto bem importante. E a questão de, se tem alguém na família, a gente precisa tomar cuidado, todas as doenças
neurológicas e psiquiátricas, então depressão, ansiedade, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, esquizofrenia, enfim, todas essas doenças envolvendo o cérebro, elas têm uma parte de questões genéticas, porém a maior parte ainda são questões ambientais. Então não é porque, vamos supor, o pai da criança tem depressão que a criança vai desenvolver depressão. Porém, tem alguns casos que a genética impacta bastante. Então eu já atendi pacientes, por exemplo, ela era adolescente, ela tinha uma depressão bem séria, o pai dela tinha e a mãe do pai, no caso a avó dela, também tinha depressão. Então, nesses casos, a gente pensa que pode ter algumas questões genéticas envolvidas e a gente estuda algumas dessas questões genéticas, por exemplo, né? Uma das questões genéticas que mais está associada com esses sintomas de depressão é de uma neurotrofina que a gente tem no cérebro que a gente chama de BDNF. E aí o lado legal é que a gente tem questões nutricionais que ajudam a aumentar esse BDNF. Então, se a gente vê que talvez possa ser uma questão genética, ok, não tenho teste, eu não tenho certeza se é por conta desse BDNF. Mas, na dúvida, a gente adiciona alguns alimentos que podem aumentar a BDNF, como as frutas, como o chocolate, como, por exemplo, o açafrão da terra, que é excelente para melhorar tanto os sintomas de ansiedade quanto de depressão. Então, a gente pode tendo condutas diferenciadas de acordo com o histórico também familiar. Então, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta, vamos pedir para a doutora dar algumas dicas de alguns alimentos que ajudam aí no bem comum da saúde mental. A gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre saúde mental e nutrição, nutrição e saúde mental, alimentos que te ajudam aí quando você já é diagnosticado com algum problema nessa área ou então até um pouquinho para prevenir. Já falamos da questão das crianças, da alimentação também ao ser diagnosticado. A gente está com a doutora Luana Meller Manosso, ela que é doutora bioquímica e também nutricionista com várias especializações na área. Doutora, então a gente estava conversando no último bloco, falando sobre diagnóstico, aí chegamos, né, à questão familiar, que pode ter um rastreio, tudo isso chega no seu consultório através da passagem pelo neuro ou pelo psiquiatra. Como é que chega essa família, esse paciente ao seu consultório para avaliar a alimentação dele e colocar um cardápio onde ajude, né, nesse equilíbrio mental, né? Não necessariamente precisa ser pelo médico, tá? É que, na verdade, se for pelo plano, é que eu não atendo, só atendo particular, né? Então, para mim, não precisa ser indicação médica. Tem alguns psiquiatras e alguns neurologistas que encaminham o paciente. Então, também tem essa... que às vezes a pessoa não sabe que a nutrição pode ajudar. Mas algumas pessoas já, né, procurando pela internet, veem que pode ajudar e algumas pessoas chegam diretamente, né? Mas se for pensando, não, eu quero uma nutricionista por um plano de saúde, por exemplo, aí vai ter que passar pelo médico para ter o encaminhamento. Não, mas eu digo, quando elas chegam para a senhora, assim, ela foi lá, recebeu o diagnóstico e chega com um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de estresse, de algum tipo de problema mental. Como é que a senhora senta com aquele paciente e faz o diagnóstico dentro daquele quadro dele, que ele tem que mudar a alimentação, aonde ele está errando? Como é que é feito esse estudo? A forma que eu trabalho, Michele, eu sempre faço depois, é importante, na minha opinião, fazer uma anamnese bem detalhada, porque muitas vezes não é só o sintoma de ansiedade ou de depressão. E aí, por que eu falo isso? Porque às vezes tem algumas condutas que podem mudar de acordo com outros sinais e sintomas que o paciente também tem. Então, eu acho que o melhor tratamento é nunca ver o paciente de forma isolada. Então, eu sempre preciso conhecer primeiro o paciente para ver
todos os sinais e sintomas dele, se ele tem ou não já alguma doença diagnosticada, para aí sim a gente pensar em trabalhar com alimentação. Sim. E quando a gente pensa em trabalhar com alimentação, né, você mudar hábitos alimentares é difícil, né? Aqui os nossos ouvintes, né, parem para pensar quanto tempo você tem um certo hábito alimentar. Tem coisa que a gente tem desde criança. Eu comia isso quando pequena e que eu continuo comendo até hoje. E o alimento associado, né, com emoção, né, com emocional. É, o cheiro da comida da minha avó, essa comida me acalmava quando eu era pequeno, que a mãe fazia. Tem essa associação, né? Tem. E aí, sim, se a gente já pega daí um paciente que já está depressivo, e se eu quero mudar tudo na mesma hora, às vezes pode ser um estresse a mais, que pode gerar ainda mais alteração de ansiedade ou de humor, né? Então, é super importante a gente melhorar essa base alimentar, porém, na minha visão, né, como Luana, e aí essas visões podem, obviamente, mudar de acordo, né, com cada nutricionista, mas na minha visão, eu acho que é importante a gente ter essa evolução dessa melhora alimentar dentro de algo que o paciente, a pessoa, consiga fazer. Tá. Então, a gente vai mudando aos poucos essa alimentação para tentar deixar esse padrão alimentar mais saudável, pensar em alguns alimentos específicos que podem auxiliar nesses sinais e sintomas. E, em alguns casos, né, eu lanço mão também de algumas suplementações nutricionais que podem auxiliar nessa resposta. Então, a gente tem muita coisa com alguns suplementos melhorando a ansiedade ou melhorando a depressão. Então, em alguns casos, eu também faço a utilização de alguns suplementos para contribuir com esse plano alimentar. Eu sempre gosto de brincar que o suplemento é a cereja do bolo. Eu preciso do bolo, que é a alimentação, e aí o suplemento vem assim para dar aquele trim, né, de beleza no bolo, né? Mas só a suplementação, que é uma coisa que a gente vê também. O paciente se enche de suplemento, mas a base alimentar não está boa. Isso também pode trazer problemas e não vai funcionar de forma tão adequada. É isso que eu ia perguntar para a senhora, né? Nessa questão, vamos falar do dia a dia, né? Não é um paciente diagnosticado, é um paciente que é um pouco ansioso, estresse do trabalho, aquela coisa do dia a dia. Dá para melhorar também essa sequência de estresse, de ansiedade diária com a alimentação também, com o básico? Sim, dá para melhorar e muito, tá, Michele? Muito mesmo, assim, tanto é que assim, em 30 dias a gente tem melhoras bem significativas, né? Modulando a base alimentar, e, por exemplo, é um paciente que está com ansiedade. A gente tem alguns chás, algumas infusões que a gente pode fazer, como o chá de camomila, o chá de melissa, que ajuda a acalmar. Ou, o paciente está com mais alteração de humor, às vezes nem um mês inteiro, às vezes é uma mulher na TPM, que na TPM fica irritada, depressiva, quer chorar, quer, né, meu Jesus amado, dá uns gritos dentro de casa, né? Então a gente pode pensar em aumentar o consumo das leguminosas, do feijão, grão de bico, lentilha nesse período, que vai ajudar a melhorar esses sintomas. Então, de acordo se esses sintomas são o mês inteiro, saindo num período do mês específico, a gente consegue pensar nessa melhora alimentar para fazer essa melhora de sintoma. Então, a gente já tem estudos com a modulação desse padrão alimentar, melhorando estresse, melhorando ansiedade, melhorando depressão. Então, realmente faz bastante diferença. E a questão, a senhora também tinha falado do sono, né? Que é um dos estudos que vocês fazem. O sono, a gente sabe, quem não dorme direito está sempre estressado, está sempre ansioso. O sono é fundamental para qualquer ser humano. Por mais que fale assim, eu não gosto de dormir. 2, 3 horas tem que dormir, não adianta. Mas, enfim, tem aquela situação dos antigos, não come à noite de barriga cheia, que tu vai ter pesadelo, não vai dormir direito. Se você comer demais tal comida, te dá problema para dormir. Existe essa relação mesmo, doutora? Sim, pode ter, tá? Porque o que acontece, se a gente vai dormir de barriga muito cheia, todo o nosso sistema sanguíneo vai estar tudo lá tentando digerir esse alimento. Então, pode sim ter algumas pessoas ter uma maior dificuldade se vão dormir depois, sei lá, de ir num rodízio de alguma coisa que comer uma quantidade muito exagerada, né? Mas, de maneira geral, acho que o que mais tende a piorar essa qualidade do sono não é em todo mundo, tá? É bom frisar, mas é o café. Tá. Tem gente que toma o café e logo em seguida dorme. Não, toma o café, né, ali depois da janta e vai dormir, tá tudo bem. Agora, tem gente que se tomar café depois das 3, 4 da tarde, já não dorme mais. Então, café a gente tem alguns que a gente chama de polimorfismos, que a gente metaboliza o café, no caso a cafeína dentro desse café, de forma diferente.
E não é só o café, tem alguns chás também que tem cafeína, até alguns refrigerantes têm cafeína também, né? Tudo isso tem que ser cuidado, Tudo né? isso tem que ser cuidado. Então, tem refrigerantes que tem bastante cafeína, chás como o chá verde, o chá preto, né? O chimarrão, né? Então, tudo isso tem bastante cafeína e tem algumas pessoas que têm esse problema. Outras não, outras são o que a gente chama de metabolizadores rápidos e que podem tomar café e dormir. Outras já têm essa dificuldade, né? Em que daí são o que a gente chama de metabolizadores mais lentos, né? Então, o café pode piorar bastante essa questão de sono. E também com o sono, adivinha, a gente tem estudos com esse padrão alimentar, com a dieta, melhorando a qualidade do sono, fazendo as pessoas dormirem melhor, tendo uma qualidade do sono melhor, tá? Tem alguns chazinhos que ajudam a melhorar o sono, então, de novo, a camomila, a melissa, o mulungu ajudam, se você tomar à noite, a acalmar o paciente, fazer ele dormir melhor. Então, tem tanto estratégias que podem piorar, quanto estratégias que podem melhorar essa qualidade do sono. E tem pessoas também que podem fazer esse tipo de regramento na alimentação para tudo, né? Para a consciência de vida, porque você regrando a alimentação para ter uma saúde mental melhor, o físico também melhora, a disposição melhora e é um ciclo vicioso bom, né, doutora? Excelente colocação, Michele. E a gente já tem aí estudos mostrando justamente isso, que essa saúde mental está associada com saúde física. Então, quando você tende a ter uma saúde mental mais adequada, a sua saúde física também melhora. E quando a saúde mental está ruim, a saúde física também piora, né? Então, a gente tem essa ligação muito forte e é justamente esse termo que eu uso. A gente faz um ciclo vicioso bom, né? Um vai melhorando o outro, daí você está bem fisicamente, a sua saúde mental também vai melhorando, né? Ou você não dá questões para ela piorar, né? E aí o paciente inteiro acaba ficando melhor e com mais saúde. É porque com essa questão de redes sociais, de culto ao corpo, de beleza, de filtro, as pessoas começaram a criar uma ansiedade pela beleza também. Aí elas vão, procuram academia, procuram isso, procuram aquilo, mas no final das contas elas se enchem de suplementos, sem seguir uma dieta, sem nada, e muitos acabam entrando em depressão por não atingir o objetivo e também não se alimentam direito e acaba virando uma bola de neve, né? E inclusive, Michele, muita gente, às vezes, se você pega, nossa, ela é linda, né, magra, tal, eu queria chegar nela, mas você vai olhar ela não tem uma qualidade de vida, digamos assim, pensando em sinais e sintomas bom. Já peguei vários pacientes que o corpo era maravilhoso, mas era ansiosa, ou era depressiva, ou tinha dor, ou tinha cólica, né? Então, o que eu prezo muito, né? As minhas especializações são na área de nutrição funcional. O que a gente preza é o que a gente chama de vitalidade positiva, que é o quê? É mais do que a mera ausência de doença. Você pode ser, entre aspas, saudável, não ter nenhuma doença diagnosticada. Ah, Luana, não tenho nenhuma doença. Mas eu tenho vários sintomas que me incomodam. Tenho dor de cabeça, não durmo bem, tenho ansiedade, tenho cólica menstrual, tenho TPM, né? Sintomas que atrapalham a sua vida, né? Então, não é apenas, não ter doença e ser magro. Vai muito além disso. Sim, né? claro, é o todo, né? A vida inteira, não dá para separar, né, doutora? O que é um, que é outro. Nós somos únicos, né? Saúde mental, corpo, tudo tem que estar funcionando para a situação estar bem. Doutora, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria só que a senhora deixasse uma dicasinha assim, né? Quais são os alimentos que as pessoas têm que ter numa dieta básica, assim? Pelo menos o básico para ela ter uma saúde mental pelo menos mais limpa, um corpo mais harmonizado, vamos dizer assim. O que eu diria que é mais importante, tá? Consumir frutas e verduras. Isso é o mais importante. Então, pelo menos 3 frutas ao dia e verduras pelo menos ali no almoço e no jantar, tá? E de preferência variar o máximo possível dessas frutas. Então, quanto você mais variar ao longo do dia ou da semana, é melhor, tá? Então, frutas e verduras são muito importantes. Depois eu diria que a gente tem as especiarias. Então, quanto mais você plantar em casa, salsinha, cebolinha, alecrim, o açafrão da terra que a gente comentou antes, o açafrão é excelente para melhora de saúde mental, né? E aí uma dica bem legal de usar esse açafrão é sempre uma refeição que tenha alguma coisa de gordura, então que tenha junto, por exemplo, um azeite ou junto com um ovo, que tenha a gordura do ovo, então com alguma pouquinho de gordura. Não precisa ser gordura para fritar algo, não. Uma carne um pouquinho mais gorda, né? E às vezes não precisa nem ser uma carne mais gorda, a própria carne já tem gordura dentro dela, essa gordura já é suficiente, ou um azeite de oliva em cima da salada já é suficiente, né? E também usar sempre, quando a gente for pensar nesse açafrão,
um pouquinho de pimenta do reino, que ele melhora a absorção da curcumina, que é o que tem nesse açafrão, que vai trazer benefício, né? E eu, para a saúde mental, eu sou super fã também do chocolate, que a gente já falou, mas o chocolate amargo, né? O chocolate bom, 70% cacau, eu acho que para a saúde mental ele é espetacular também. Ah, só para fechar, uma curiosidade bem minha. A nozes ainda tá, né? Porque tem, às vezes tem os modismos, né? Aí a noz, porque parece um cérebro, aquela coisa, ela ainda tá em evidência? Tanto a nozes quanto as outras oleaginosas, então castanha, avelã, pistache, macadâmia, todas essas são excelentes para o cérebro, excelentes. Coisa boa. Tá? Tem muito estudo, em especial para cognição, para memória. Tá? Mas elas também são interessantes pensando em ansiedade, estresse, para esses outros pontos também. Tá? Mas para quem tem condição financeira, porque elas aqui no sul ainda são um pouquinho carinhas, né? De usar elas todos os dias, em torno de 30 gramas, é espetacular. É duas castanhas? Não, um pouquinho mais. 30 gramas dá uma mãozinha, a minha pequenininha dá uma mãozinha minha assim, quase, até um pouquinho aberta, que a minha mãozinha é bem tchutchuquinha. Agora, se é uma pessoa com uma mãozinha maior, vai ser uma mãozinha fechada. Tá? Tem, inclusive, estudos, Michele, mostrando que o consumo desses 30 gramas por dia diminui o risco até da pessoa morrer a longo prazo. Então, assim, ela tem bastante estudos bem interessantes com ela. Então, tá certo, doutora. É um prazer receber a senhora aqui. Fiquei muito feliz por aceitar o nosso convite, por ter vindo, porque foi um assunto bem esclarecedor. Às vezes as pessoas ficam na própria ansiedade, né, de procurar ajuda, né, em outras esferas para tratar pequenas ansiedades ou até um começo de depressão, e chegar ao diagnóstico às vezes não é fácil, ou quando chega não sabe para onde ir, só com medicação normal e tal, e talvez com a nutrição, envolvendo outras áreas, a pessoa se recupere mais fácil, tenha uma vida melhor e consiga envolver também a família. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. A doutora também tem as redes sociais, né? Ficou passando aqui para você dentro do nosso programa. E se você pegou aqui a programação pela metade ou se você quer rever o nosso programa, não se esqueça, nós também temos a nossa rede social, @TV Primavera no YouTube. Você acompanha o programa na íntegra. Até o próximo Sala de Entrevistas. Obrigado pela presença. Tchau.